avante, missionários vão avante. Estou pregando para homens e mulheres que deixarão de ser vulcões adormecidos para se tornarem vulcões em erupção, preparado para cuspir fogo na terra e construir coisas grandiosas. Se você é um desses, joga a mão lá em cima e dá mais um glória. Carta aos Hebreus, capítulo de número 11, 3, vamos lá, versículo 3. Pela fé, entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Vamos de novo. Pela fé, entendemos que os mundos, plural, talvez na sua Bíblia vai estar escrito universo, que universo, mas aqui está os mundos, né? No plural, foram, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Aquilo que se vê não foi feito do que é aparente, ou seja, não foi feito daquilo que é visível, mas sim daquilo que é invisível. Aquilo que se vê foi feito daquilo que é invisível, não foi feito daquilo que é aparente, daquilo que se possa ver. Ok, amados, aqui nós percebemos o seguinte, eu peguei esse versículo, não é que eu vou comentar sobre o texto aqui em Hebreus, ou o contexto de Hebreus, nada disso, só mesmo esse versículo, para a gente ter um ponto de partida para falarmos sobre o mundo espiritual. Aqui nós vamos perceber o escritor falando sobre mundos no plural, né? Pela fé, entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, os mundos foram criados. Os mundos, em outra tradução, talvez na sua Bíblia aí vai estar escrito universo, né? Universo. Quando fala universo, está englobando aí os mundos, todos os mundos que existem, né? E isso dá a entender que não existe apenas um mundo, mas existe mundos no plural, não é um mundo no singular, mas mundos no plural. Lá em Colossenses, capítulo 1, vamos ler bem, Colossenses capítulo 1, versículo 16. Colossenses capítulo 1, versículo 16, né? Nós estamos aqui percebendo que foram criados mundos, no plural, né? E aquilo que se vê não foi feito daquilo que é aparente, daquilo que é visível, ou seja, mas aquilo que se vê hoje veio daquilo que é invisível, daquilo que não se pode ver. Vamos ler aqui Colossenses capítulo 1, versículo 16, para a gente ler, dar uma complementada nisso aqui. Porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis. Sim, pode ler. Sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. Ok. Foram criados todas as coisas, as que estão nos céus e na terra, visíveis e invisíveis. Então isso mostra que foram criadas coisas visíveis e também foram criadas coisas invisíveis. Invisíveis, né? Coisas que a gente pode ver e coisas que nós não podemos ver. Então tem um mundo visível e tem mundos, plural, invisíveis. O que é esse mundo invisível? Esse mundo invisível, na verdade, ele está invisível aos nossos olhos físicos, aos nossos olhos terreno, né? Está inacessível aos nossos sentidos terreno, nosso sentido físico, né? Por isso que ele está invisível. Mas não é porque ele está invisível que ele não exista. A Bíblia deixa bem claro que esses mundos existem. Mundos espirituais existem, são reais, né? São reais. Existem mundos espirituais, ou seja,
O mundo, o que é o mundo espiritual? O mundo aonde mora os espíritos. Os espíritos. Que espíritos são esses? Todos os espíritos, anjos são espíritos, demônios são espíritos, até porque anjos e demônios são a mesma coisa. O que diferencia é que um está em comunhão com Deus e o outro está caído, que no caso são os demônios, mas todos eles são espíritos. E nesse mundo dos espíritos, tanto anjos como os demônios, como também o espírito do homem. O nosso espírito também habita esse mundo. O mundo espiritual. O mundo dos espíritos. Quando fala mundo espiritual, porque é mundo dos espíritos. Mundo físico, mundo de pessoas, né, de seres terrenos. Nós, seres humanos no caso, animais aqui da terra. Mundo físico, né? Nosso mundo, mundo terreno. Quando fala mundo espiritual, mundo onde moram os espíritos, mundo onde habita os espíritos. E quando fala dos espíritos, incluímos o nosso espírito. O nosso espírito também habita esse mundo. Vou repetir. O nosso espírito, o meu espírito, o teu espírito também habita esse mundo. Que mundo? O mundo espiritual. Tá? Por que eu não consigo ver? Né? Por que eu não consigo ver o mundo espiritual? Por que eu não consigo acessar com meus sentidos terrenos o mundo espiritual? Ora, o nome já diz espiritual. É um mundo de espírito, só posso acessar com o meu espírito. Os meus sentidos, eles não estão programados para acessar o mundo espiritual. Nós temos 5 sentidos. Esses 5 sentidos que nós possuímos, no caso eu tenho 4, vocês têm 5. Me falta um, que é o da visão. Mas, na maioria das pessoas, né, temos 5 sentidos. Visão, audição, olfato, paladar e tato, né? Que na verdade a gente usa a expressão tato, mas o correto mesmo seria até a nossa pele, né? O nosso corpo, a nossa pele, ela é um sentido. Você consegue sentir com a pele, né? Então, com esses sentidos é que nós conseguimos perceber o mundo físico, tá? Alguém fala assim, mas não existe um mundo espiritual. Por quê? Porque eu não vejo. Eu não consigo detectar, não consigo ver, não consigo ouvi-lo, não consigo tocar. Mas não é porque eu não toco, não é porque eu não vejo, não é porque eu não escuto, que ele deixa de existir. Simplesmente ele está inacessível aos meus sentidos físicos. Um exemplo aqui. Imagine você, cego, nasceu cego, não enxerga nada, nunca viu nada. Surdo, não tem sensibilidade na língua para sentir gosto de nada. Não tem sensibilidade no olfato, não sente cheiro. Respira, mas não sente cheiro. Não tem sensibilidade na mão, na pele para tocar, para sentir, não tem o tato. Não tem nenhum dos 5 sentidos. Agora imagine, se alguém conseguisse entrar na sua mente, dentro da sua mente, e falasse assim, olha, aqui fora, aqui onde você está, existe um mundo que tem casas, tem carros, tem comida, tem sabor, tem cheiro, tem sons de pássaros que cantam, instrumentos que tocam. Quer dizer, você nunca viu, nunca ouviu, nunca tocou, nunca experimentou, então você não iria acreditar. Você diz, isso é um absurdo, não pode. Por que não pode? Eu não vi, eu não estou vendo, não estou ouvindo, não estou sentindo, não estou cheirando, não estou experimentando, não estou tocando, então não pode existir. Só que existe. Ou seja, não é porque você não está vendo que deixou de existir. Simplesmente você não está vendo. O teu sentido, ele não está te permitindo ver esse mundo. No meu caso, por exemplo,
Alguém poderia falar assim, olha, aqui do seu lado, aqui agora, tem, sei lá, uma pessoa famosa, acabou de chegar aqui agora. Só que eu não estou vendo, irmãos. Eu não estou vendo. Então eu poderia falar assim, é mentira. É mentira. Por que eu falo que é mentira? Porque eu não estou vendo. Então para mim, está tudo escuro. Não estou vendo ele. E vai que a pessoa realmente está ali. Então não é porque eu não estou vendo que aquela pessoa não está lá. Simplesmente eu não consigo ver aquela pessoa. Então, ou seja, o mundo espiritual, ele existe. Simplesmente nós não temos, os nossos sentidos não foram treinados, não estão adaptados para perceber esse mundo espiritual. Mas ele existe, ok? O mundo espiritual é mais real do que o nosso mundo físico. Sabia que o nosso mundo terreno, esse que nós moramos aqui, ele foi criado a partir do mundo espiritual? Todas as coisas que existem aqui é um modelo daquilo que existe no mundo espiritual. Tudo que existe aqui hoje, primeiro existiu no mundo espiritual, para depois existir aqui. Essa cadeira que eu estou sentando aqui agora, essa poltrona, antes dela existir aqui, primeiro ela existiu no mundo espiritual. Essa roupa que você veste, essa casa que você mora, o carro que você anda, tudo existiu primeiro no mundo espiritual para depois existir no mundo físico. Então o mundo espiritual é mais real do que esse mundo terreno. Esse mundo terreno é apenas uma cópia. E, diga-se de passagem, não é lá muito boa. É uma réplica e não é da muito boa, né? Não é das melhores. Não são das melhores. Então, esse nosso mundo não é tão real assim. O mundo espiritual é mais real do que o mundo físico. Pela ótica do mundo espiritual, esse nosso mundo físico seria apenas um holograma. É assim que o mundo espiritual enxerga, apenas um holograma, né? Não é tão real assim. Nós passamos a existir primeiro no mundo espiritual, para depois passarmos a existir no mundo material, no mundo físico. O mundo espiritual, como já disse, é o mundo onde mora, onde habita, onde reside, onde estão os espíritos, anjos, demônios, espírito do homem. Os espíritos, eles habitam o mundo espiritual. Existem várias dimensões. Conhecida de nós outros, temos aí 3, bem familiar. Temos uma que a gente quase não percebe, mas já foi comprovado que ela está, de certa forma, entrelaçada com as nossas conhecidas 3 dimensões. Nós conhecemos e nós moramos fisicamente dentro de 3 dimensões: longitude, latitude e altitude, né? Comprimento, largura, altura. É a chamada 3D, né? As 3 dimensões. As 3 dimensões. Nessas 3 dimensões, nós habitamos fisicamente, né? Transitamos fisicamente, andamos fisicamente, nessas 3 dimensões. E foi descoberta aí uma 4ª dimensão, que foi proposta por Albert Einstein, que é a dimensão do tempo, que seria a 4ª dimensão, a dimensão do tempo. E essa dimensão do tempo, de certa forma, está interligada, interlaçada com a dimensão, com as 3 dimensões. Daí propôs-se a ideia da dimensão espaço-tempo, ou dimensão espaço-temporal. Então, de certa forma, nós conseguimos ter percepção dessas 4 dimensões: comprimento, largura, altura e tempo. Nós temos noção do tempo. Nós vemos o tempo passar. Agora há pouco era a tardinha, agora já são tantas horas da noite, daqui a pouco o dia amanhece. Então a gente tem, de certa forma, uma noção do tempo. Então essas 4 dimensões, né, nós temos acesso, está acessível
a nós, seres humanos, que habitamos nesse plano físico. Agora, a partir da quinta dimensão, nós, como ser humano, não temos, como ser, por pessoas físicas, terrenas, nós não temos acesso. Isso torna-se inacessível a partir da quinta dimensão, né? E quem vai habitar essas dimensões? Quinta, sexta, sétima. Quem vai habitar essas dimensões? Espíritos. Então aí nós temos um mundo espiritual. Os espíritos, eles habitam essas dimensões mais elevadas, níveis mais elevados. Seria como camadas, né? Camadas. Aonde fica o mundo espiritual? Aonde fica o mundo espiritual? Aonde fica isso? Por exemplo, nós vamos encontrar na expressão de Paulo, na carta aos Efésios, no capítulo 6, quando ele fala sobre a batalha espiritual, versículo 12, 13, né? Acho que lá, vamos ler bem, Nara. Efésios capítulo 6, versículos 12 e 13. Efésios capítulo 6, vamos ver o versículo 12 e versículo 13. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Ok, até aqui. Versículo 12, né? Isso. 12. Ó, aonde estão essas hostes, principados, potestades? Sabemos que aí são demônios, né? Aonde que elas estão? Nas regiões, nos lugares celestiais. Aqui falou nos lugares. Tem outra tradução que fala nas regiões celestiais. Ou seja, não é no lugar celestial singular. E não é na região celestial singular. Nas regiões, nos lugares, plural, celestiais. Então existem várias regiões aonde esses seres moram, residem, né? Seres esses que são espíritos. Então existem várias regiões celestiais. Aqui nós encontramos a expressão a respeito de seres demoníacos, anjos caídos, ok? Mas nós vamos encontrar também falando de seres, de anjos de Deus, né? Que de certa forma estão habitando essas regiões, habitando esses lugares, né? Por exemplo, nós vamos encontrar os filhos de Deus vindo à presença do Senhor, e entre eles, Satanás. Ou seja, o mesmo Satanás que habita as regiões celestiais, agora está entre os filhos de Deus, que são os anjos de Deus. Então dá a entender que eles habitam a mesma região, né? Habitam os mesmos lugares celestiais. E aonde fica essas regiões celestiais? Que é o mundo espiritual. Aonde fica esse mundo espiritual? Ele fica mais perto do que você imagina. Ele está entre nós agora. Entre nós. Bem perto da gente, né? Bem perto da gente. Quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, por exemplo, porque nós criamos a ideia de que o mundo espiritual, essa região, é muito longe, né? Muito longe, e é lá, é muito em cima, para chegar lá no céu, tem que voar muito, é muito longe. Irmãos, se você for, por exemplo, daqui, né, daqui no Sol, são 150 milhões de quilômetros. E o Sol é a estrela mais perto de nós. Depois do Sol tem estrelas aí com 4 mil anos-luzes de distância. Por exemplo, a Alfa do Centauro, que é a segunda mais perto de nós. Vamos encontrar estrela aí com bilhões, com milhões de anos-luzes. Quer dizer, então seria muito longe o céu, né? Mas porque nós estamos tentando imaginar o céu com nossa imaginação terrena. Tentando medir o céu
né, com nossos cálculos terrenos, com a nossa matemática terrena. E a matemática do mundo espiritual não é igual à matemática do nosso mundo físico. Os cálculos do mundo espiritual são diferentes dos nossos. Então, nós tentamos imaginar o céu com a nossa imaginação, com a nossa forma de pensar, com a nossa forma de calcular, né? Distância. O céu deve estar muito longe. E só que no mundo espiritual não se calcula, a distância lá não é igual à nossa. É diferente. A matemática no mundo espiritual é diferente da nossa. As leis da física no mundo espiritual não funcionam igual à nossa, sabia disso? Nem mesmo o tempo. Aqui no mundo físico, por exemplo, demora, sei lá, eu passei um dia. Passei um dia para fazer isso aqui. Ou então passei 1000 anos do nascimento de Cristo até hoje, passaram-se 2000 anos. Quantas coisas que não aconteceram, né, irmão, 2000 anos? No mundo espiritual é diferente. Lá no mundo espiritual passaram-se 2 dias. A Bíblia diz que um dia para o Senhor como fosse 1000 anos, 1000 anos como se fosse um dia. Por quê? Porque nós vivemos em um mundo, e vivemos em um tempo chamado Cronos. Cronos, que vem daí do cronológico, né? Cronos. Deus habita em um plano, né, que ali é chamado de Kairos. Então lá o tempo é diferente do nosso. O tempo lá é diferente do nosso. Como também a forma de medida é diferente da nossa. A matemática lá é diferente da nossa matemática, né? É tudo diferente. Então nós tentamos imaginar o céu com o nosso entendimento humano. E sabe o que Deus disse? Os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Os pensamentos de Deus são diferentes dos nossos. E quando Deus fala dos pensamentos dele, ele está falando também dos pensamentos dos que habitam junto com ele ali. Anjos, espíritos. O pensamento ali no mundo espiritual é diferente aqui do mundo físico. É uma outra compreensão. É um outro entendimento. E mais elevado do que o nosso entendimento. Então, aonde fica o mundo espiritual? Né? Então, se fôssemos calcular em metros, aonde fica o céu? Irmão, bilhões de anos-luz. Quer dizer, muito longe. E sabe, e quando você olha para a Bíblia, você vai ver, a Bíblia é o seguinte, a Bíblia é um livro de história, né? Para quem gosta de história, mas a Bíblia é um livro de códigos. A Bíblia é um livro de segredos escondidos. Escondidos por detrás da letra, mas que está ali para ser revelado. Para ser revelado, né? O Espírito por detrás da letra. Às vezes a gente lê a Bíblia como se fosse um livro comum, você vê só a história. Jesus andou sobre as águas do mar e não sei mais o quê. E às vezes você não consegue ver o que está por trás daquele texto. O que realmente o texto quer te falar, né? Então, você tem que orar para entender alguns segredos. Coisas que estão ali diante de você para ser revelado e você não entende. Por que você não entende? Porque às vezes você não buscou aquela forma de compreensão, de entendimento. E está ali diante dos seus olhos, você lê e não compreende. Então, Jesus, por exemplo, falou assim, Lucas capítulo 17. Vamos ler? Lucas capítulo 17, versículo, acho que é o 21. Lucas capítulo 17, versículo 21. Para a gente saber aonde é que está o céu. Qual a distância que está o céu, por exemplo, o mundo espiritual. Lucas 17, versículo 21. Nem dirão, ei-lo aqui ou ei-lo ali, porque eis que o reino de Deus está entre vós. Olha aí. O reino de Deus está entre vós. E o que é o reino de Deus, irmão? O reino de Deus inclui palácio, o castelo, rei, cetro, trono, súditos. É isso que é um reino. Não é parte do reino. Não é só o rei. Não é só um súdito do reino. É o reino. É o reino. O céu. O que é o reino de Deus? O céu.
né? Quem é o rei do reino? Deus. E aonde é que o céu, aonde é que esse reino está? Entre nós. Bem pertinho aqui, ó. Aqui, agora. Entre nós. Quando nós olhamos, por exemplo, na expressão, por exemplo, de Jacó. Jacó, ele está em cima ali no Betel, né, dormindo sobre uma pedra, e ele teve uma visão, e ele disse: eu vi, né, os céus abertos, e tinha uma escada que descia do céu, e os anjos de Deus subiam e desciam por essa escada. Os anjos desciam e subiam do céu por essa escada. E ele conseguia ver a porta do céu. Ou seja, isso quer dizer que estava ao alcance da visão dele. Né? Aqui pertinho. Quer dizer, coisa ali de alguns metros acima. Quando Jesus sobe do monte das oliveiras, depois de estar ressurreto, ele sobe, diz a Bíblia, que uma nuvem ocultou os discípulos. Ficaram olhando, ele vai subindo. Até que uma nuvem ocultou. Aonde foi isso? Nas nuvens. A nuvem ocultou. Quando a nuvem oculta, os anjos aparecem imediato. Não vai demorar muito tempo, não é horas ou dias, é de imediato. Os anjos aparecem e dizem assim, ó: varões, por que estáis olhando para cima? Pois esse mesmo Jesus que dentre vós foi tomado e que já foi recebido lá em cima no céu, um dia há de voltar. Ou seja, ele acabou de subir e já foi recebido no céu. Quer dizer, só uma nuvem o tampou, ocultou da visão do discípulo, já foi recebido no céu. Então dá a entender que não está muito longe. Não está muito longe. Essa questão de distância que a gente tenta imaginar e criar é uma questão humana. Não está longe. Agora, está em um plano inacessível. Aí nesse sentido, nesse quesito, aí sim, está muito longe. Na questão de nós termos acesso, estaria muito longe o reino dos céus, porque está em uma dimensão espiritual muito elevada. E que essa dimensão pode estar aqui entre nós. Só que está muito elevada a nossa, baseada na nossa compreensão humana. Então, o mundo espiritual pode estar entre nós agora, mas você não ter como acessá-lo. Está longe, né? Não na questão de altura, de distância, mas na questão de dimensão. De dimensão. Está numa camada, num nível espiritual elevado, que pode estar aqui entre nós e você não consegue ter acesso, né? Devido à dimensão que esse reino habita, que esse reino dos céus está. Assim como os espíritos, anjos, demônios, estão andando entre nós. Entre nós. Só que você não pode ver, não pode tocá-los. Por quê? Eles estão também numa dimensão acima da nossa. Acima, quando eu digo, não é de posição acima. Pode estar entre nós, aqui, mas numa dimensão elevada. Né? E ainda abaixo da dimensão onde Deus habita. Está abaixo. Mas comparada com a nossa, está acima da nossa. Esse é o mundo dos espíritos. É onde reside anjos, demônios e o espírito do homem. O nosso espírito está nesse mundo espiritual. E nesse mundo espiritual, aonde também está o nosso espírito nesse exato momento, o nosso espírito, ele tem contato, ele vê, ele ouve, ele tem contato com esses espíritos que são anjos e que são demônios. Ele tem contato. Ele tem contato. Aí você pergunta, reverendo, como é que eu não estou vendo? Como é que eu não estou percebendo? É porque os teus olhos físicos te impedem de vê-los. Os teus ouvidos físicos te impedem de ouvi-los. Te impede. Olha só. É mais ou menos assim.
Imagina aí o mundo espiritual. Imagina aí imagina você, com um celular na tua frente, ok? Um celular na tua frente. Você está conectado com várias pessoas ao redor do mundo, através da internet, no seu WhatsApp, Facebook, enfim. Está ali batendo papo com alguém, né? Você passa a ter contato com pessoas dentro daquele mundo virtual, e de tanto você conviver, imagine se você passar 20 horas, 16 horas por dia, 20 horas por dia no celular, o tempo todo, conectado, falando com pessoas ali, batendo papo. De tanto você conviver com pessoas, daqui a alguns anos, de tanto você conviver com aquelas pessoas, vai parecer que aquelas pessoas faz parte da tua vida. É como se você morasse ali dentro daquele celular. Você vai perder a noção, vai chegar a perder a noção de quem realmente você é. De que você mora aqui, que você é aquele ser, mas não, você não mora dentro daquele celular. Mas de tanto você conviver com pessoas ali, pode perceber, irmãos, você ainda não conviveu muitos anos, só porque você passa dias e dias convivendo com pessoas no celular, parece que ela se torna íntima, tão íntima sua. Chega ao ponto daquela pessoa, por exemplo, você contar uma história para ela, uma piada, por exemplo, e ela bota lá kkkk. Ou então ela coloca lá aquele nome é emoji, né? O rostinho de alguém sorrindo. Na sua mente você já pensa, ela sorriu para mim. Talvez aquela pessoa nem sorriu, mas ela botou um kkkk, você já, para você ela sorriu, você acaba sorrindo aqui também, você acaba reagindo com aquele sorriso dela que é virtual. Por quê? Porque você já se adaptou a viver dentro daquele mundo. E se você não tomar cuidado, você acaba esquecendo de quem realmente você é de verdade. Parece que você é aquele personagem dentro daquele mundo virtual. Agora imagine um espírito que tem aí, qual é a tua idade? Você tem 20 anos de idade, 30 anos, 40 anos, 50 anos. Imagina esse espírito agora vivendo dia e noite, conectado a esse mundo físico através de tato, visão, audição, paladar e olfato. São 5 janelas. 5 janelas, né? É como se do outro lado da parede tivesse você, no mundo espiritual. E aí tem 5 janelas nessa parede, que você pode enfiar os braços, pode colocar os olhos, e pode sentir cheiro e colocar os ouvidos nessas 5 janelas para poder ver o mundo do outro lado, que é o nosso mundo terreno. Do outro lado da parede está você, o espírito. E desse lado de cá, da parede, mundo físico. Você consegue, nesse mundo físico, contactar o que você toca, o que você sente cheiro, sente sabor, o que você vê, o que você escuta. São os 5 sentidos, ok? De tanto você conviver com esse mundo físico, parece que ele é muito real. Mas, na verdade, a tua realidade é o que está lá por detrás da parede. É o mundo espiritual. Aonde realmente você mora é lá no mundo espiritual. Ali você acaba vendo demônios, você acaba vendo anjos, conversa com anjos, escuta demônios conversar. Ali você vê demônios montar estratégias, criar ciladas para poder tirar a vida de pessoas. Você vê tudo. E por que você não tem consciência disso para poder avisar alguém? É porque o teu cérebro, feito de neurônios, 86 bilhões de neurônios, são células nervosas feitas é físico, é terreno, né? Então esse teu cérebro, ele está voltado para a terra. E tudo que você escuta no mundo espiritual, com o teu espírito, você até quer comunicar, você até envia mensagem para esse cérebro, mas ele não consegue entender, porque ele está programado para entender as coisas desta terra. Entre esse corpo físico e entre esse espírito, existe aí uma espécie de mediador, que é chamado de consciência, mente ou alma. Essa alma que faz essa mediação. Ela escuta o espírito e até quer anunciar para o corpo físico. Mas aí o corpo físico acaba não dando ouvido. Por quê?
Porque ele está muito ocupado. Está ocupado com uma coisa, ocupado com outra, ocupado com o pecado, ocupado com a cobiça, ocupado com a inveja, ocupado em ganhar dinheiro, ocupado em comer daqui a pouco, ocupado em jantar, ocupado em almoçar. Tantas coisas com que ele se ocupa que ele não consegue ouvir. A voz do Espírito se torna mais uma voz no meio daquela multidão de voz da tua cabeça. Tu passa o dia inteiro pensando, não é assim que você fica? O dia inteiro pensando, aquele monte de voz na tua cabeça, é a multidão de voz. No meio daquela multidão de voz está a voz do Espírito. Por que que você não consegue ouvi-lo? Porque você está ocupado com coisas desta terra. Mas o Espírito está falando, você não consegue ouvir. Ele fala o quê? Ele fala o que ele escuta, da onde ele mora. E onde que ele mora? No mundo espiritual. No mundo espiritual. Quando você renuncia à sua carne, quebra a sua carne, humilha a sua carne, reduz a sua carne a nada, né? Humilha a sua carne, aí nessa hora você começa a dar ouvido à voz do Espírito. Ela começa a ficar mais forte, ela começa a ficar mais notável, mais destacada, começa a fazer mais sentido. Aí nessa hora o teu ouvido espiritual, ele está aguçado. Aí você começa a ouvir. Quando você começa a ouvir, não é que você começou a ouvir a partir daquele momento, você já ouvia há muito tempo. Você só não percebia, porque está emaranhada em outras vozes na tua cabeça. Voz da tua mente, voz da terra. Aí quando você reduz a tua carne à humilhação, e você faz isso como? Uma das formas é oração, jejum, muito jejum. Você reduz a sua carne. Com isso, o teu espírito, a voz do teu espírito, começa a ficar mais forte. E o que é que ele fala? O que ele vê no mundo espiritual. O que é que ele viu lá? Ele viu um demônio tramando contra a vida da Maria. Ele viu Satanás armando uma armadilha para tirar a vida do João. E aí o teu espírito avisa, ele fala, e a tua alma consegue ouvir a voz do Espírito. É a hora que a pessoa diz, olha, eu estou ouvindo, ou então estou vendo, a tua visão se abre. Porque o que o Espírito vê, a tua alma, ela começa a perceber. É a hora que você vai começar a falar, olha, vai acontecer isso, porque eu vi assim. E realmente acontece. Porque de fato você está vendo. Só que não é só você que está vendo. Todo ser humano, todas as pessoas estão vendo. A questão é que eles não estão percebendo, não estão atentando para aquilo que estão vendo. As imagens estão passando, mas estão se misturando a outras imagens que nós vemos no dia a dia na Terra. As vozes estão vindo, mas estão se misturando a outras vozes dentro da nossa cabeça. Então eu preciso silenciar as vozes da minha mente, produzida pelas coisas do dia a dia, na minha carne, silenciar essas vozes, amenizar essas vozes, para que a voz do meu espírito se torne mais legível, audível, né? Para que eu possa percebê-la de uma forma mais clara. É assim que funciona. Por exemplo, nós vamos ver Daniel, vamos ler Daniel capítulo de número 10, e vamos ler aqui no versículo 2 em diante, 2 até o 7. Naqueles dias, eu, Daniel, estive triste por 3 semanas completas. 3 semanas, 21 dias. Manjar desejável não comi, nem carne, nem vinho entraram na minha boca. Jejum, ele jejuou 21 dias de jejum, sem comer nada, sem comer o que ele queria comer. Nem me ungi com unguento, até que se cumpriram as 3 semanas. 21 dias, continua. E no dia 24 do primeiro mês, eu estava à borda do grande rio Hiddekel, que é o rio Tigre. E levantei os meus olhos e olhei, e vi um homem vestido de linho, e os seus lombos cingidos com ouro fino de ufaz. E o seu corpo era como turquesa, e o seu rosto parecia um relâmpago, e os seus olhos como tochas de fogo, e os seus braços e os seus pés como cor de bronze assacalado. Olha aqui, irmão, olha o que ele está vendo. Olha a visão que Daniel está vendo aí. Continua. E a voz das suas palavras como a voz de uma multidão. E só eu, Daniel, vi aquela visão. Os homens que estavam comigo não a viram. Não obstante, caiu sobre eles um grande temor e fugiram, escondendo-se. Olha aí, irmão.
Olha o que Daniel disse. Só eu vi aquela visão. Os homens que estavam comigo, as pessoas que estavam com ele, não viram nada. Daniel olhou e disse, eu estou vendo isso aqui. Estou vendo um homem todo reluzente, que era um anjo, né? Era um anjo. E alguém olhava e dizia, mas não estou vendo nada. Estou vendo, está aqui, ó, aqui, ó, aqui. Ó. Mas eu estou olhando e não estou vendo nada. Quer dizer, por que só Daniel viu e os demais não viram? Né? E aonde o homem apareceu? Aqui, a 2 metros de mim. Eu estou vendo, os demais olham a 2 metros de mim e não vê nada. Está tudo limpo. Por quê? O Daniel estava com seu ouvido, com a sua visão aguçada para aquilo. Ele jejuou, ele orou, ele humilhou sua carne. Para que as vozes da terra na sua cabeça cessassem, diminuíssem, para que a voz do Espírito aumentasse, para que a visão do Espírito se aguçasse. Ele conseguia ver. Os demais não viram, porque não estavam na mesma sintonia que ele estava, na mesma frequência. Vou usar essa palavra, na mesma frequência que ele estava. Irmãos, pegando aqui um gancho dessa palavra, frequência, é mais ou menos assim que funciona. Uma frequência. Olha só, você já viu um rádio? Vou dar aqui um bom exemplo. Veio aqui na minha mente agora. Um rádio. Um aparelho ali, um rádio. Você sintoniza ali 97 MHz, né? Que significa 1 milhão de hertz, né? 97 milhões de hertz. Aí por isso fala megahertz. 97 MHz. Aí você sintonizou. Você vai pegar o quê? Uma estação de rádio, lá no Rio de Janeiro, que está nessa sintonia de 97. Aí lá o locutor está falando e tal, não sei o quê. Aí você muda aqui a frequência para 99. Você já pega uma outra estação de rádio que está na frequência 99. Ou seja, se você está aqui no 99, você não vai conseguir pegar a estação do 97. Se você estiver na 97, você também não vai conseguir pegar a estação 99, porque você está em outra frequência. Nós, os seres humanos, também possuímos níveis de frequências. Já foi comprovado cientificamente, por exemplo, o nosso cérebro, ele vibra em frequência. O nosso cérebro vibra em níveis de frequência, né? Por exemplo, quando nós estamos muito espertos, muito ativos, muito lúcido mesmo, nós vibramos de 40 a 70, se não me engano, ciclo por segundo, né? Que é de 40 a 70 Hz. Quando nós estamos no estado normal, que todo mundo vive no seu dia a dia, estado de vigília, nós vibramos de 12 a 40, acho que é mais ou menos assim, se eu estiver enganado, de 12 a 40 Hz. E quando nós estamos assim, naquele estado de concentração, que é um estado legal para se estudar, bem concentrado, bem focado, nós vibramos uma frequência de 8 a 12 Hz. E quando nós estamos no estado, e essa frequência de 40 a 70 é chamada de frequência gama, né? A frequência de 12 a 40 é chamada de frequência beta. E a frequência de 8 a 12 é chamada de frequência alfa. Mas quando nós estamos naquele estado de sonolência, sabe? Você está quase dormindo, já cochilando, já começando a sonhar. Essa é uma frequência que você vibra de 4 a 8 Hz, que é chamada de frequência teta. E aquela frequência do sono profundo, que você está dormindo meio relaxadamente, né? Até ronca. Pois é, essa é a frequência de 0,4 a 4 Hz, que é chamada de frequência delta. Então o nosso cérebro, ele vibra nestas frequências. Cada frequência mais baixa é uma vibração, e se vibramos em frequência, nós vamos, com certeza, ter vislumbres de níveis espirituais, de coisas espirituais. Agora, às vezes nós vamos ver em certo nível de frequência, que estamos de sonolência, de sonho, por exemplo, vamos acordar e não vamos nos lembrar do que sonhamos. Não vamos nos lembrar do que vimos. E sabia que a maioria dos sonhos, no sonho você está dentro de um mundo espiritual? É um mundo espiritual. Claro que às vezes alguns sonhos se misturam com coisas que você vivenciou no seu dia a dia, porque está no seu cérebro, né? Claro. Mas a maior parte, você está vivendo aquilo que o seu espírito está vivendo. A sua alma está vivendo o que o seu espírito está vivendo no dia a dia dele.
no mundo espiritual. Então, com o meu espírito, eu habito esse mundo espiritual. Com o meu espírito, eu habito esse mundo espiritual. É o meu espírito quem vê o mundo espiritual. É o meu espírito quem escuta o que está acontecendo no mundo espiritual. E, se o meu corpo estiver reduzido a um estado de humilhação, e eu faço isso com jejum, com renúncia pelo pecado, né? Com renúncia pelo mundo, com muita oração, é assim que a gente faz para humilhar o nosso corpo, o nosso corpo físico. Quando eu consigo fazer isso, eu consigo fazer com que o meu espírito, a voz dele, passe a ter mais destaque, a visão que ele vê passa a ser mais claro na minha mente. É assim que funciona o mundo espiritual. Eu estou aqui, porém, o que eu estou falando, eu vivo na prática. Não é apenas teoria. Eu vivo na prática. É assim que funciona. Tá? Eu estou aqui até te revelando segredos, né? É assim que funciona comigo e é assim que funciona o mundo espiritual. Tá? É com seu espírito que você habita o mundo espiritual. Então o mundo espiritual ele é real. Ele existe. De verdade, ele existe e você está habitando ele agora mesmo. Queira você ou não, ele existe. Queira você ou não, ele está presente. Queira você ou não, o teu espírito está morando nele, no mundo espiritual. É aí que ele mora. Militantes missionários vão avante.